Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. A tua parte. Não sonegues o bem que podes realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observe o concerto da natureza e perceberás que toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. Simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar na construção de grandes edifícios. A fonte humilde abastece povoados e cidades. A árvore amiga acolhe em sua sombra quem lhe busca o regaço para descansar. Assim também como todos nós, dotados de raciocínio e emoção, também podemos cooperar na medida de nossa capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome, simples copo d'água a quem tem sede, a prece sincera junto ao leito de quem padece a enfermidade, pequenos atos que traduzem nossa harmonia com as leis de amor. Pensa nisso e faze algo em colaboração com o bem. Não questione se é capaz, nem hesites diante da ajuda a oferecer. Faze a tua parte e Deus, que nos ampara a todos, fará o resto por outras mãos. Boa palestra a todos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Rogamos neste momento para que possamos pedir a permissão de Deus, de Jesus, para iniciarmos a explanação da noite, os trabalhos da noite. Como é de costume, sempre depois da leitura, nos recolhemos na prece. Também queremos desejar as boas-vindas para quem está vindo a primeira vez nessa casa, aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que possam todos ser alcançados pela misericórdia de Jesus. Deus Pai de infinita bondade, rogamos a Tua divina proteção para cada um de nós aqui presente. Rogamos a Teu Filho, nosso irmão maior Jesus, o modelo e guia desta humanidade, o bom pastor, que possa trabalhar junto de nós nesse momento,
aonde aqui viemos buscar a tão sonhada paz, harmonia, rogando que possamos deixar lá fora tudo que faz parte do mundo físico, do mundo da matéria, que possamos estarmos em sintonia com o nosso bom anjo amigo, com a nossa família espiritual, e que o Mestre Jesus possa permitir que esses breves momentos aqui sejam para nós de grande valia. Muito obrigado ao mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, que ele possa, junto dos benfeitores espirituais, preparar para nós aqui um grande banquete, com esse pensamento de muita luz, buscando a melhoria contínua dentro de cada um de nós. Rogamos à espiritualidade a permissão para abrir a explanação da noite de hoje, desejando a todos muita luz e muita paz. Que assim seja. E hoje temos para nos passar a palavra do Cristo, do Mestre Jesus, o nosso irmão Fábio Souza. Seja muito bem-vindo, que Jesus possa abençoar a ele e a todos nós. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer aqui a gente estar em torno da doutrina espírita para mais uma reflexão. Na noite de hoje utilizaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Aproveitando que sempre existe uma conexão entre a leitura inicial, a prece e a explanação escolhida, dizia no livro de Sheila que ninguém é pobre que não possa utilizar de algum momento para exercer a caridade moral, seja com a compreensão, seja com a indulgência sobre as imperfeições alheias, seja com o perdão e até com algo necessário materialmente. Nesse capítulo, logo no início, Jesus designa que a base da fé cristã, se não estiver alicerçada na vida futura, sob esse ponto de vista, a maioria dos ensinos de nosso Cristo sobre as questões morais, o bem proceder, o conhecer-se a si mesmo, o caminhar junto em fraternidade, não faria sentido. Imaginemos que para cada um de nós, na sua condição, pudesse imaginar que alguns teriam algumas décadas de vida pela frente, outros semanas, ou ainda alguns anos ou meses, e que chegada a hora de partir, os seus parentes, seus entes queridos, seus amigos mais chegados, seus colegas de trabalho, pessoas queridas da sociedade, acabariam no instante da morte física. Realmente, não faria sentido um esforço cristão de irmandade em nos aperfeiçoarmos, em buscarmos compreender as leis que imperam sobre nós, e principalmente o esforço próprio em ser melhor a cada dia. Afinal, isso tudo acabaria no instante da morte do corpo. Mas Jesus afirma que a base do cristão e da fé cristã está na vida futura. E quando todos nós, buscando através do entendimento e da vivência cristã, compreendemos essa máxima, os males, as dificuldades, o estar aqui na terra, encarnados, com aqueles que estão à nossa volta,
toma um sentido todo diferente, todo único, fazendo compreender que estamos de passagem, que tanto os méritos que alcançarmos, quanto as dificuldades hão de passar, mas aquilo que adquirimos através do esforço próprio, da conquista pelo trabalho, das virtudes desenvolvidas ante as dificuldades e ante ao caminhar junto com aqueles no qual fomos inseridos, essas sim, essas são aquisições da alma que nunca se perderão. Assim exemplificou o Mestre quando veio à Terra não para destruir a lei, mas para fazê-la cumprir, e prometeu a todos aqueles que tiveram olhos de ver e ouvidos de ouvir que ele venceria a morte. E hoje sabemos que o Cristo venceu a morte, e ao se despedir dos seus discípulos e apóstolos, prometeu a todos eles, e prometendo a eles, prometeu também às novas gerações que viriam a conhecer do seu legado, que um novo Consolador seria prometido, que viria no tempo certo, para relembrar aquilo que o Mestre havera falado, exemplificado, mas pouco compreendido, devido ao pensamento, às condições do povo à época de entender um sentimento de amor no nível do Cristo. Também para trazer outros conhecimentos, outras verdades necessárias para que a nossa fé fosse mais robusta, que a nossa vontade fosse mais firme e que a nossa força, nos momentos de maior arrojo e necessidade, tivesse um amparo não nessa vida, mas no porvir. Dessa forma, essa verdade, esses ensinamentos que hoje aqui se fazem uso nessa reunião de estudo, não viria por uma única pessoa, por um encarnado, mas viriam pelo olhar daqueles que experimentaram o mundo espiritual, que com propriedade e de lá trouxeram as informações necessárias nos detalhes, na exemplificação, e mostrando para todos nós que o que ligarmos aqui na Terra também estaremos ligando no mundo espiritual, e aquilo que desligarmos aqui na Terra também estaremos desligando no mundo espiritual. Mas que ligações são essas? A fraternidade, as amizades, o amor, o bem-querer, o trabalho, os triunfos do aprendizado, e aquilo que pudermos desligar enquanto estivermos nessa jornada, o orgulho, o egoísmo, a maldade, a inveja, a preguiça, a cobiça e todos os entraves que reforçam o ego humano, a necessidade além do necessário para viver bem na Terra. Com o ensino dos Espíritos, com a codificação kardeciana, depurando essas informações e trazendo de uma forma que fosse acessível a todos nós, desde aquele que chega nas primeiras reuniões para conhecer o Espiritismo, ou aquele que já conhece de outras religiões, mas que sente que alguma lacuna pode ser preenchida através
da espiritualidade e do espiritualismo que vem através da doutrina espírita, compreende pouco a pouco as verdades que aqui nos fazem caminhar com mais firmeza e com mais segurança na seara terrena. Alguns podem até ter algum tipo de dúvida, mas se nós, como os apóstolos, abríssemos mão, muitas vezes, da parentela, da nossa empresa, do nosso trabalho, da sociedade, da nossa casa, para seguir a Jesus, se isso não atrasaria a humanidade, se isso não faria com que aquilo que o progresso trouxe até aqui se transformasse em estagnação. Hoje sabemos que para seguir a Jesus não é preciso abdicar de tudo, de nada disso. Que os primeiros cristãos, que sim, eram os apóstolos escolhidos, esses começaram a tarefa a abrir um caminho para todos nós. Foi preciso que muitos deles abrissem mão da sua família, das suas casas, das suas empresas, da sua profissão, para seguir a Cristo, porque a multiplicação da Boa Nova se fazia necessária. Não existiam os recursos que hoje nós temos à disposição, como o da imprensa, da internet e os meios de comunicação ágeis. Era preciso que dois em dois, nas 4 direções, saíssem os discípulos e os apóstolos para pregar. E que para serem limpos e protegidos das tentações, a recomendação é que seguissem sem levar uma segunda vestimenta, nem bolsa com dinheiro, nem com comida. E que provassem a si mesmo que a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, faria brotar no coração dos gentios a fé do Cristo e a fé na vida futura. Sabemos também, agora estudando a doutrina espírita, que mesmo nos esforçando em fazer o bem, em nos doando, que isso não traria nenhum tipo de atraso para o progresso material do nosso plano. Pelo contrário, o Evangelho nos traz que o homem, por natureza, tem o instinto da conservação e do progresso latente na sua alma. E por mais que saiba que está de passagem aqui na Terra por um período curto, faria o seu melhor para atenuar os males que lhe acometem e tornar a sua vida mais confortável. Então, apesar deste medo, não precisemos nós ter qualquer receio. Quanto mais fizermos em fraternidade, mais receberemos. Não foi assim que os discípulos, quando encaminhados às suas primeiras missões, receberam o poder do alto para pregar, mas também para curar? Não foi o mesmo Cristo que diz que vós sois deuses e podeis fazer coisas ainda maiores do que ele fez? Mas é preciso a fé, o trabalho e o amor, para que nós, como trabalhadores, possamos receber esses dons do alto para frutificar. Já no item 4, Jesus responde então, quando é questionado por Pilatos se ele era rei. E dessa forma ele respondeu: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Porque Pilatos
questionava Jesus pelo que ele ouvia da multidão, porque ouvia dos seus soldados que diziam que Jesus era o rei. Então ele perguntou: mas tu é rei? Qual é o teu reino? Ele disse: sim, eu sou rei, mas se tratando de uma realidade moral, de uma realidade superior, que nem o pó nem a traça corroem, uma moralidade que perpassa os séculos e os milênios, e estamos aqui ainda buscando força, buscando entendimento, porque somos os mesmos chamados quando no monte Jesus clama a todos aqueles que se sentem fatigados, com sede de justiça, desnorteados, que procurem a Cristo, que procurem a Deus, que Ele, sendo uma mente conectada direto com o Criador, estabelecia uma verdade que hoje nós sentimos, mas que precisamos às vezes entender o seu mecanismo enquanto estamos encarnados. O seu jugo é suave e o fardo é leve. Como compreender isso? Quando assistimos a tantas notícias que contrapõem essa verdade. Vou tentar exemplificar com um exemplo que ouvi de Haroldo Dutra Dias, quando ele foi questionado sobre alguém que vem para a sua encarnação trazendo consigo alguma patologia de nascimento ou alguma dificuldade. Então isso é um castigo? Isto é uma imposição? E ele respondeu da seguinte forma: imaginemos nós que na nossa preparação, nas primeiras vindas à encarnação, nós recebemos um corpo planejado, com uma alta tecnologia, para podermos sentir, ver, tocar, refletir, entender, trazer as possibilidades de aquisições, obrar. Isso é uma tecnologia fantástica. Mas quando estamos aqui com o véu do esquecimento, às vezes não lembramos daquilo que nos comprometemos, ou principalmente aquilo que pedimos por passar aqui no plano terreno, para adquirirmos mais rapidamente uma elevação. Desta forma podemos falhar, e falhar não é pecar. Nós não somos pecadores, nós erramos nas nossas experiências, e isso muda totalmente o ponto de vista, porque imaginemos que ao errarmos, e errarmos às vezes feio, ao desencarnar vamos para o mundo espiritual, porque a vida é formada de muitas existências, mas a vida é uma só, com várias existências. Daí a bondade divina. Nada se perde, mas tudo se transforma. E ao estarmos diante daqueles que nos prepararam a missão, que cuidaram de nós, tendo o apoio e o aconselhamento até espiritual, somos chamados a conversar. Imaginemos que ao chegarmos nessa situação e é colocado sobre nós uma tela da nossa vida terrena, e em vez de um julgamento e uma punição, os nossos mentores, que são seres espirituais muito mais adiantados que nós e sob a bondade divina, nos deixam à vontade para nós mesmos chegarmos à nossa conclusão. Como é que você se vê na sua passagem aqui na Terra? Alguns, pela prática, pelo esforço,
olharão, olha, eu até que fui bem, mas talvez neste ponto eu não fiquei satisfeito. Eu acho que eu errei. Eu gostaria de recuperar isso. Tem certeza que você quer recuperar? Não, eu tenho certeza. Eu quero, eu preciso. Por favor, deixa eu voltar. Deixa eu recuperar esse ponto. Que esse ponto, nossa, não sei como que eu cometi esse erro. Por uma coisa tão pequena, eu me desgastei tanto, perdi o meu foco. Eu preciso voltar. E aí, a justiça divina, que ela é boa, é branda, é amorosa, mas é justiça. Muito bem, meu filho, você pode voltar. Mas sabe, a argila que se transforma no teu corpo de encarnado é a mesma. Você vai precisar de um corpo para continuar a tua experiência. Ah, é? Sim, você vai precisar de um corpo para retornar. Mas e a argila? A argila é a mesma. Então, como é que vai ser a minha próxima reencarnação? Olha, lembra o ponto que você está pedindo para recuperar? Você entende que se você tiver um ponto de atenção aqui nessa área, você não vai se desviar tão facilmente do teu objetivo? É verdade. Eu aceito o desafio. Me dá esse crédito? Te dou esse crédito. E a gente vem. Só que a gente vem muitas vezes não lembrando dos nossos compromissos que nós mesmos pedimos. Que nós mesmos pedimos para um bem maior, para o nosso próprio bem. E aqui chegando, em vez de nos concentrarmos, nos esforçarmos, muitas vezes a gente relaxa um pouquinho e deixa o tempo passar. É nesse sentido, meus amigos, que nós temos que nos apoiar pelo ponto de vista que, tendo de forma clara e precisa que a vida futura é a vida mais importante e que nós temos que estar com o olho na vida futura e com os pés aqui nessa vida, é que os fardos vão ser mais leves, é que o tempo das coisas se torna relativo à imortalidade. No livro Nosso Lar, o que André Luiz trouxe para nós que parece um poema? O que ele trouxe para nós lá em termos de referência a tempo? Então ele trouxe que uma existência nossa aqui, um ato de bondade divina para conosco. O corpo, uma vestimenta abençoada que nos possibilita a conexão espiritual com a material. O espírito precisa da matéria para se expressar. E junto com esse mecanismo de não sabermos exatamente o que fomos, mas observando através do que a doutrina nos traz, das nossas tendências, cada um de nós tem condições de entender por que está aqui. Por que alguma coisa me chama mais atenção? Por que eu me afinizo mais com certas pessoas? Por que o meu gosto literário é desse tipo? Através das nossas aptidões, das nossas vontades, está a chave do que fomos, de como estamos e o que precisamos melhorar, porque em cada trabalho, em cada ato, nós estamos pavimentando o nosso caminho. Cada escolha que fizermos
está nos condicionando a um caminho, a uma jornada. Quanto mais salutar, quanto mais amorosa, quanto mais consciente ela for, mais firmes estaremos na recompensa que nem o pó e a traça corrói, que é uma vida plena, uma vida de evolução, de tranquilidade. Mas André Luiz, que psicografou junto com Chico muitas obras, tem nos dado grandes exemplos de quão semelhante é a vida material com a vida espiritual. Semelhante no aspecto da nossa casa mental. A forma como nós pensamos e agimos, ela se transporta junto conosco na passagem. Porque os mundos são solidários. Jesus, com esse conhecimento de meu reino não é desse mundo, vem fazer com que nós entendamos a grande fraternidade universal dos muitos irmãos de um mesmo planeta, de todos os outros planetas, sobre um só código universal, o do amor. No seu item 6, já comentei. Caminhando aqui mais para o fecho dessa nossa reflexão, qual é o sentimento que nós podemos experienciar quando estarmos aqui, coletando essas palavras e aplicando em nós, sempre em nós, na nossa melhoria contínua? Jesus vem dizer que aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. O homem rico de virtudes, deixemos o lado material um pouquinho de lado. O sentimento do homem que ele tem virtudes, mas nem por isso a dificuldade deixa de passar no seu caminho. Lembremos daqueles que se doaram por nós, para nós estarmos aqui em segurança, com liberdade. Lembremos das perseguições do próprio codificador, a entrega que teve que ter para que esses livros hoje estivessem aqui. Jesus e os apóstolos. Então é como se essas pessoas fossem ricas moralmente. E quando a dificuldade vem e faz com que mexe com o seu ambiente, ele entende que perdeu alguma coisa, mas nem por isso ele se apavora. Agora, aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Olha o sentimento. Daí, quanto mais nós pudermos compreender, nos instruir a respeito da vida futura, do cristianismo, da doutrina espírita, mais preparados estaremos diante das adversidades, porque elas são desse plano. E apesar da gente estar em migração para um plano de regeneração, não significa que o plano de regeneração é só de espíritos bons. Regeneração é um plano de descanso, é um momento em que foi remediado e agora nós estamos na convalescença. Estamos precisando refletir e meditar sobre o que realmente importa.
Então não esperemos que no curto prazo nós estaremos em um plano que não nos traz desafio, pelo contrário, nós temos que nos fortalecer para que esses desafios se tornem menores. Como exemplo, no fechamento desse capítulo, assina aqui na parte de instruções dos espíritos, uma rainha de França, de 1863, esse registro. E ela vem dizer da surpresa que ela teve ao desencarnar, porque da sua realeza não acompanhou nem até o sepultamento. Antes disso, todo aquele poder, aquela pompa se perdeu. E ela fala aqui que o orgulho me perdeu sobre a terra. E quem mais do que eu poderia entender essa lição de estar encarnado com poder, com riqueza, mas olhando para muitos daqueles que me acompanhavam como homens pequenos, a qual eu os menosprezava. Agora, que ilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali no mundo espiritual recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Segundo essa mesma rainha, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Isso nos recorda, algo que a gente lê bastante no Evangelho, que é a benevolência para com todos, a indulgência das imperfeições e o perdão das ofensas. Olha que ferramenta poderosa para nós utilizarmos no nosso dia a dia, porque quem de nós não precisa da bondade alheia? Qual de nós pode se dizer que não tem nenhuma imperfeição, ou que já não errou e que precisa ser perdoado? Então, meus amigos, fechando essa mensagem extraída aqui do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente acrescentaria aqui nesse final aquela questão 919, que nos convida sempre a fazer uma revista íntima no nosso dia a dia, no nosso local de oração. Passar em revista os compromissos que adotamos e se alguma coisa ficou sem resposta, se teve alguma situação em que poderíamos ter ajudado e deixamos de ajudar, ou se ofendemos alguém por conta de falta de equilíbrio ou um momento sem pensar. Santo Agostinho sempre nos convida a fazer essa reflexão e pedir com fé para que naquela noite, ao nos desprendermos dos olhos humanos, que a nossa alma seja orientada e que nós pudéssemos no próximo amanhecer encontrar a força necessária para redimir aquilo que nós deixamos de redimir. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada, e que todos nós
possamos ter essa fé na vida futura, mas com os pés aqui na nossa encarnação. Que assim seja. Então vamos mais uma vez nos recolher na prece, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e primeiramente agradecer ao nosso expositor. Muito obrigado, Fábio, por essas bênçãos, por essas palavras tão belas, a trazer para nós o reconforto dessa doutrina que esclarece e que consola. Elevamos então o nosso pensamento a Jesus em gratidão por este momento. Muito obrigado, mestre amigo, por essas palavras que aqui viemos buscar de encorajamento, de fé, sabendo que nessa casa, o Centro Espírita Caminho de Luz, trabalha muito seguindo os passos do Cristo, que é a caridade, que é a benevolência, a indulgência, as nossas reformas íntimas. Como falou o nosso expositor, somos ricos, mas de virtudes. Que consigamos a entender o propósito de Jesus quando esteve aqui ao nosso lado, porque somos espíritos que viemos de várias reencarnações, de vários processos, buscando nos melhorar, buscando fortalecer em nós a fé, a caridade. Jesus, que deixou para nós 10 mandamentos tão simples, se pudéssemos ter entendido, reduziu estes a apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, nosso irmão, como a nós mesmos. E ainda não conseguimos, na grande maioria das vezes, fazer apenas isso. Mas já estamos no caminho. Consigamos vir à casa espírita, consigamos rogar a Jesus a benevolência que Ele tem com nós, para nos dar várias oportunidades para aqui estar. Então rogamos a Ele nesse momento, aos benfeitores espirituais, que estejam junto de nós, pois, como disse também o nosso expositor, a leitura, a oração, a exposição, através da doutrina espírita, é quase sempre interligado, e nenhum de nós é tão pobre que não possa dar um aperto de mão, um abraço, um sorriso. Já é uma caridade. O Cristo nos dá a oportunidade de a cada dia acordarmos, nos levantar, poder trabalhar, poder nos melhorar. Então, que sejamos gratos, já é uma caridade, agradecer a Ele por esses propósitos. Muito obrigado, Jesus, por escutarmos as Tuas palavras e querer nos melhorar. Através da matéria, ainda é tão difícil muitas vezes essa reforma íntima, mas aqui estamos de coração Te rogando para que esteja junto de nós a cada manhã. Com este pensamento de gratidão, de fé, de caridade, nós queremos Te rogar uma semana cheia de esperança, para que possamos caminhar ao Teu lado, que o nosso anjo de guarda, o nosso amigo, de todos os momentos esteja nos segurando pela mão, para nos dar a força que nos é necessária para chegarmos aos nossos propósitos. Com este pensamento de muita luz, Te rogamos por aqueles irmãos que gostaríamos que estivessem aqui ao nosso lado, pelos nossos familiares. Te rogamos, Jesus, por aqueles irmãos
que trazemos os nomes escritos nos cadernos de encarnados, desencarnados, por aqueles irmãos que estão chegando a esta casa pela primeira vez, por aqueles que nos acompanham de tão longe pelas redes sociais, que todos nós, caminhantes deste planeta, deste educandário terreno, possamos ter a certeza de que, nos melhorando um pouquinho a cada dia, estaremos junto de Ti. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez, de coração. Queremos Te pedir a permissão para encerrar a exposição da noite, mas de continuar sempre, Jesus, agradecendo a nossa oportunidade reencarnatória. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que possamos ter uma ótima semana, muita paz a todos. Que assim seja.